Vamos lá. Bom, então, vamos agora passar por uma questão que basicamente vocês já conhecem, que é a questão da invariância, da invariância translacional. Nós falamos da invariância translacional no tempo, né? Então, fizemos um problema aí geral, com duas derivadas, deixando o texto como 3, e aí vamos falar hoje então da invariância translacional. E depois falar da rotação. Então vamos pensar o seguinte, vamos adotar sempre o ponto de vista passivo e tal, vamos colocar da mesma forma. Para nós, né, vamos supor então já um caso mais geral também, que o nosso lagrangiano dependa dos campos, das derivadas primeiras dos campos e das derivadas segundas dos campos, né? Dentro daquela ideia de que nós não vamos ter derivadas mistas, né? Vamos ter derivadas temporais superiores, derivadas primeiras do tempo, derivadas segundas do tempo, derivadas primeiras do espaço, derivadas segundas do espaço, tá? E, bom, no princípio, né? Nosso lagrangiano, nós já pela invariância com respeito às translações temporais, nós já não temos dependência explícita no tempo, mas ainda podemos ter dependência explícita nas coordenadas espaciais, né? Em princípio, sim. A gente só tirou a dependência explícita no tempo pelo critério de invariância por translação temporal. Então, a nossa ideia, quer dizer, o que está em jogo é uma translação espacial. Então, nós vamos fazer agora translações espaciais, o nosso x vai ser, vamos fazer uma mudança na origem, né, dos eixos espaciais. Então, claro que todos os nossos campos, né, de Px, no novo sistema de referência, em princípio, nós vamos ter novos campos, né, com as novas coordenadas. Essa aqui é a nossa ideia. Então, a gente está adotando o ponto de vista também passivo. Está adotando o ponto de vista passivo. Então, a gente está fazendo uma translação no sistema de eixos. É como se eu tivesse, então, com esse sistema, os eixos são paralelamente, eu estou mudando só fazendo uma translação na origem do sistema. Então, os eixos são paralelamente transportados, né? Então a gente teria aqui o sistema linha, o sistema S', o sistema de coordenadas S. Então, a gente está fazendo uma relação à origem. Só. Então os eixos são mantidos paralelos, então os campos têm caráter tensorial. Então se eu tenho um campo aqui, vamos dizer, nesse ponto aqui, por exemplo, eu tenho um campo aqui, né, nesse ponto, então do ponto de vista desse observador e desse observador, como estrutura tensorial, as projeções são as mesmas, porque os eixos são perfeitamente paralelos, eu não mudei os versores, não mudei nada, só mudei a origem. Então, do ponto de vista das translações espaciais, todo e qualquer campo se comporta como um escalar. Então, a lei de transformação do campo, né, do ponto de vista passivo, nas translações espaciais, é que o φ' de T x' seja igual ao φ de Tx. Então, o valor do campo não muda, tanto como um vetor, né, como em módulos. Esse sistema e esse sistema observam exatamente o mesmo valor do campo, só que visto desse sistema aqui, eu tenho uma função φ' de Tx', desse ponto de vista aqui eu tenho uma função φ de Tx. A forma funcional muda, mas esse resultado como todo, o valor do campo não. Mas isso é só para falar? Não, isso é qualquer campo. Todos os campos tensoriais, isso se genérico. Do ponto de vista das translações espaciais, como você não faz rotação, como você não percebe, se você faz uma translação espacial, os dois sistemas de eixo vão perceber o campo com a mesma polarização, a estrutura vetorial do campo não muda. Então, do ponto de vista das translações espaciais, todo e qualquer campo se comporta como um escalar.
Por quê? Porque você não muda, não mexe nos eixos. Agora, se você fizesse uma rotação dos eixos, aí sim, esse cara aqui não ia ver o mesmo vetor que esse cara está vendo. Se você projetar esse objeto aqui nesse eixo, se projetar esse objeto aqui nesse eixo, você vai ver os mesmos componentes. Então, a translação espacial, ela não está ligada ao caráter tensorial do teu campo, só vai ter. Se você estivesse fazendo uma rotação, aí sim, você ia colocar aqui uma matriz de rotação. Então, já não valeria mais que o filinha igual ao φ. O filinha só é igual ao φ do ponto de vista das translações espaciais. Do ponto de vista das translações espaciais, os campos todos se comportam como escalares. Temporal espacial. Temporal espacial. Na aula passada foi temporal, nessa aula espacial. Por quê? Porque você não deixou na direção dos eixos. Você não vê a estrutura tensorial. Se o campo é um vetor ou é um tensor, os eixos sendo paralelos, você não nota isso. Então, do ponto de vista das translações espaciais, os campos se comportam como escalares. É isso que eu estou dizendo. Então, exatamente como aconteceu com o caso da translação espacial. Então, se essa aqui é a lei de transformação de campo, a mesma coisa a gente faz. A gente expande esse campo aqui para poder tirar a transformação infinitesimal. Então, isso aqui é um filinha, né? Vou colocar assim. Isso aqui, então, Alexandre, esse φ aqui está designando um campo genérico, não é só escalar. A letra φ é um Não, campo. Não, ele está acostumado a botar φ para escalar sem dúvida. Mas nesse caso aqui, φ é um campo genérico. Tá? Então, aqui é P, e aqui vai ser x mais y, vou colocar assim. E isso aqui é igual a dx. Então, vamos tirar aqui o delta φ. O delta φ é variação em t e no ponto x vai ser expandindo. Isso aqui vai ficar filinha de tx menos φ de tx, que é o delta φ. E para esse lado aqui vem o primeiro termo da expansão, menos epsilon escalar gradiente atuando no φ de tx. Isso? Tá? Só que, eu tinha explicado também, eu tinha lembrado a vocês que esse termo aqui, na verdade, é epsilon escalar, derivado fazendo a expansão inteira, né? Primeira ordem em epsilon, de filinha. Mas só que filinha e φ diferem por delta. Então, seria uma aproximação de segunda ordem. Então, em primeira ordem, em epsilon, esse filinha que está aparecendo aqui sujeito à derivada na hora da expansão, eu substituo pelo φ. Então, isso aqui em primeiro, mais claro, termos de ordem epsilon 2 que nós estamos abandonando. É isso que eu estou querendo colocar. Então, essa aqui. E aí, é claro, vocês estão acostumados, né, lá na mecânica quântica, a saber que o operador que faz a translação espacial é o operador de momento, né, que é só para a gente colocar aqui o H cortado, o DDT, né? Tá certo, DDX, né? Então, tá. Agora, qual é o princípio de. Então, isso é a lei de transformação. Então, qualquer campo se transforma infinitesimalmente dessa forma. Agora, qual é o princípio de invariância? Então, nós temos uma lei de transformação, então estamos impondo o princípio de invariância. Qual é a invariância que está em jogo? É a invariância, vamos dizer assim, do Lagrangiano. Então, nós queremos que o Lagrangiano, escrito em função dos campos, vamos dizer assim, linha, das derivadas, linha, dos campos, tudo linha, né? Tudo transformado. Claro que, se eu estou derivando, né? Se eu tenho uma translação, a dd' igual a ddx, quer dizer, derivar em relação a x' igual a derivar em relação a gradiente linha igual a gradiente. Né? Aqui nós vamos ter as derivadas segundas dos campos, né? Transformados, e aqui o x'. Isso aqui, pela invariância que eu quero que esse Lagrangiano que seja exatamente o Lagrangiano original. Se eu não transformar nem os campos, nem as derivadas. Na derivada dos campos, né? Derivadas segundas dos campos. Então, isso aqui é a minha lei de invariância. O Lagrangiano é invariante nesse sentido. Lagrangiano, a mesma forma funcional. Aqui não é linha, não. O Lagrangiano escrito em termos de tudo linha e o Lagrangiano escrito em termos de tudo original, eles coincidem. Isso é a invariância do Lagrangiano. Nesse sentido que a gente está falando da invariância. Então, é claro, devido à lei de transformação, filinha de tx' igual a φ de tx.
Claro, derivar em relação, né, o gradiente linha, DI igual a DI, porque são fator regra da cadeia, né? Derivada é uma constante a zero. Mudar a origem não muda a derivada. Então, isso aqui é igual a isso, isso aqui é igual a isso, isso aqui é igual a isso. Então, quer dizer, a única distinção vai ser igual ao outro caso. Para que isso, essa lei de invariância aconteça, esse aqui é x' mais o epsilon, então, esse termo aqui que vai fazer a variação, que é a dependência explícita em x. Então, se eu expandir esse cara aqui como sendo x mais epsilon, eu vou ter epsilon derivada parcial explícita, dependência x. Então, a invariância, ela está me implicando que o meu lagrangiano não pode depender explicitamente de x. Quer dizer, a derivada do lagrangiano em relação à coordenada xi, mas como campos constantes, derivadas dos campos constantes, derivadas segundas dos campos constantes, é igual a zero. É igual a zero. O meu lagrangiano não pode depender explicitamente de x. Pode depender, depende das coordenadas, mas via campo. Via campo e via derivada de campos. Ele não depende explicitamente, por causa desse termo aqui que faria toda a diferença. Então, da mesma forma, tem invariância temporal, que impõe que o lagrangiano não dependa explicitamente do t. A invariância de translações espaciais impõe que o lagrangiano não dependa explicitamente das coordenadas. Né? Então, a gente vai fazer aquele mesmo truque que a gente fez do outro livro. A derivada do lagrangiano em relação a xi, aqui não é a derivada explícita, aqui é a derivada total. A dependência do lagrangiano em x, ela vai vir, né? Então, ela vai ser a derivada do lagrangiano em relação ao campo, derivada do campo em relação a x. Derivada do lagrangiano em relação à derivada do campo e a derivada em relação a x. Regra da cadeia direta. Mais derivada do lagrangiano em relação à derivada j, derivada k, derivada em relação a xi desse objeto. E aqui seria o último termo, né? Seria o termo agora que mediria, né? Mais a derivada do lagrangiano em relação a xi a campos constantes. Então, olha, não tem essa dependência explícita em x. Então, esse termo aqui é igual a zero. Não só depende via campo. Então, isso aí tem que dar origem à equação de continuidade. Eu quero ver como é que nós podemos, da mesma forma que vocês trabalharam, né, o caso da derivada temporal, a gente aqui vai ter que tirar, explicitar, né, a equação de continuidade. Professor, Pois não. ali está se supondo que ela não depende das derivadas com relação ao tempo. Ah, peraí, gente, só. Peraí. Aqui, aqui, continua. Já estou vendo que eu esqueci sempre. Eu estava expressão tão pequena demais, né? Quer dizer, derivada, perdão, claro, derivada em relação a mais, perdão, vou deixar isso para depois. Tá, obrigado, Gustavo. No Lagrangiano depende dos campos da derivada, mas então derivada do campo, tá certo? Derivada em relação às derivadas espaciais e mais a derivada em relação às derivadas temporais. Obrigado. Então, a derivada do Lagrangiano, perdão, aqui em relação agora às derivadas temporais, ponto. Aí, derivada em relação a x, então, e aqui, mais derivada do Lagrangiano. Então, o Lagrangiano pode depender das derivadas segundas temporais também, e aí aqui as derivadas segundas temporais em relação ao x. Agora eu contemplei tudo, né? Perdão, aqui estava realmente a cabeça longe. Então, as derivadas espaciais estão contempladas, as derivadas temporais estão contempladas, e agora aqui sim, a gente apareceria finalmente a dependência explícita.
mantendo campos constantes aqui. Campos e derivadas, obviamente, né? Isso aqui está fora de cogitação, o princípio de invariância. Então a gente teria que tirar daqui, aqui teria que tirar daqui a nossa equação de continuidade. No passado, no temporal. Oi? No temporal. Na Certo. fazer essa derivada explícita igual a zero. Ela também foi consequência da invariância? Foi, tem invariância sobre translação espacial, translação temporal. Por exemplo, quando a gente fala tem invariância sobre translações temporais, o meu lagrangiano não depende explicitamente do tempo. Mas porque aqui o senhor não disse, só encontrou, não? Encontrou isso. Lá também eu encontrei. Você faz a expansão T' igual a T mais F, você tira epsilon, DDT do lagrangiano tem que ser zero. Aqui, se os termos tudo forem iguais, aí ficou só aquele diferente. Então você teria no fundo isso aqui, L de x mais epsilon igual a L de x. Então aqui você teria epsilon, gradiente, atuando em L. Você expande isso aqui, fica L de x mais F. E essa derivada aqui é a derivada explícita. Então, a derivada explícita tem que ser essa. Como esses parâmetros são independentes, você tem epsilon, ida e isso aí vale para cada epsilon, certo? A invariância do lagrangiano fornece isso. Fornece invariância. Pequena invariância. Se o lagrangiano, a função lagrangiana, escrita em termos dos campos novos, é a função lagrangiana, a mesma função lagrangiana, escrita em função dos campos antigos, elas são iguais, então a dependência explícita de x não pode existir. Certo? Então deve ter uma equação de continuidade aqui, como nós falamos da outra vez. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, mesma discussão. Vamos substituir as equações de Euler-Lagrange nesse caso aqui. Então, se a gente lembrar que as equações de Euler-Lagrange com derivada em segunda, vocês estão lembrados lá, né? Elas têm a mesma forma. Deixa eu botar só aqui para a gente se lembrar, né? Ela é D2, né? Derivada oral segunda, né? Define os pontos, menos derivada temporal primeira, né? Certo? Mais aqui, vamos botar aqui, então, a derivada J, derivada K. Isso aqui, as equações de Euler-Lagrange são essas aqui, né? Quando a gente tem, né? Equação da continuidade, né? Equação de continuidade deve ser, né? Explicitada a partir desta condição, desta expressão. O fato disso aqui ser igual a isso deve ter uma equação de continuidade contida, desde que a gente use corretamente aqui, né? A gente vai ter que dar um certo instante usar essas equações aqui, como a gente fez outra vez, jogar essas equações aí dentro e manipular as equações de movimento, né? Pode manipular as derivadas aí. Então, vou tentar fazer pequenininho aqui com o quadro. Então, aqui nós vou manter isso aqui. Nosso índice I é o índice livre em todos os casos, né? Porque eu já fiz besteira por aqui. Aqui tem o I, aqui tem o I. E tá sempre o J estão somados, J, tá legal. Então vamos substituir primeiro essa equação toda aqui, que é o ideal, a gente vai já usar esse fato aqui, né? Esse DL dφ, vou usar as equações de Euler-Lagrange aqui. Então aqui a gente vai voltar Euler-Lagrange. Aí a gente reduz todo o problema, a presença dessas derivadas, para começar a tirar uma equação de continuidade. Então nós vamos ter, vamos lá, vou botar todos os termos aqui. É chato, mas temos que fazer. Eu queria comentar algumas etapas aí com vocês, então T2 e T2.
Vamos começar por aqui. Aqui 2 pontos, né? Verifique. Vamos lá. Então esse carinha aqui, ó, vem com sinal menos. Depois esse termo aqui, mais. Por que eu já estou colocando para vocês? Eu poderia fazer o problema de uma forma bem mais simples se nós eliminássemos todas as derivadas segundas. Mas agora, como está um pouco voltando, né, à discussão das derivadas de ordens mais altas em várias áreas, tanto na matéria condensada, quanto na física de partículas, quanto na própria astrofísica, para poder estudar relações de dispersão estendidas, para, vamos dizer, modelos mais fundamentais com derivadas superiores. Então, vamos colocar as derivadas segundas, já que já fica alguma coisa estudada, para ficar derivando à medida que se aparecer em algum trabalho, a gente tem que refazer. Então, esse tema aqui aparece negativo, você vai mais DTT, né? Ideia desse ponto. Aqui, negativo. Menos DJ, né? Vai seguindo aí alguém, seguindo errado e corrigindo, tá? Esquece uma coisinha meio fatal. Temos derivado primeiro aqui. Mas está pronto, né? Nós já substituímos os 4 termos. Menos mais, menos mais. Menos mais, menos mais. Tá certo? Agora vamos pegar o que já tinha lá em cima. Os termos aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer um treta. Vou aproveitar esse quadro que está aqui com esse restinho. Vamos ter que escrever tudo isso aqui que já está pronto. Vamos apagar isso aqui. Apagar isso aqui. A gente já não precisa ficar retomando termos que já estão escritos o tempo todo. Fazer assim. Então isso aqui sumiu. E aqui, então esse termo que está aqui. Esse aqui foi embora e esse aqui foi embora. Então nós estamos do lado direito, isso aqui. Eu já quero colocar esse terminho aqui, porque a gente está tudo naquela linha lá. Eu vou trazer esse, eu vou aproveitar e fazer tudo dos 2 quadros, tá bom? Então eu vou trazer esse termo aqui para cá. Esse termo que estava aqui, mais DJ, tá aqui, ó. Certo? Então trouxe esse termo para cá. E aí, o que estava lá já ficou lá. Eu vou trazer esse terminho mais para cima um pouquinho, só para não ficar enchendo o quadro demais. A gente aproveitar e salvar um pouquinho o quadro. Certinho. Agora a gente aproveitou tudo. Então o que nós queríamos tirar? Nós queríamos tirar uma equação de continuidade. Então a equação de continuidade ela deve ter uma derivada temporal de alguma coisa e um gradiente de outra coisa. Só que vamos perceber aqui o seguinte, essa equação aqui é uma equação que a gente vai ter
A gente tem um índice I, então essa é uma equação vetorial. Então essa equação toda tem um índice vetorial. Então ela deveria ter uma estrutura assim, deveria ter algo desse tipo. DDT, vamos dizer assim, de uma densidade agora, o I, e aqui eu deveria ter a divergência de alguma coisa, vou chamar aqui de um ômega, que deveria ter uma estrutura J, I e J. Então a estrutura dessa equação de continuidade vai ser essa, porque essa equação de continuidade tem um índice vetorial livre. Então ela vai ter que ter a derivada temporal de alguma grandeza vetorial. E aí, claro, como uma equação de continuidade, ela deve ter uma divergência. Só que essa grandeza aqui é a divergência de algo que já tem um índice I livre. Quer dizer, no fundo é a divergência de um tensor de rank 2. A estrutura dessa equação é essa, isso que nós devemos buscar. Então nós devemos buscar uma lei de conservação para alguma densidade vetorial que vai estar ligada a alguma divergência de alguma grandeza tensorial. E aí a gente vai ter que interpretar fisicamente o que essa grandeza vetorial significa e o que aquela grandeza tensorial significa. Então vamos colocar a equação dentro dessa perspectiva de uma derivada temporal de alguma coisa vetorial. Então, por exemplo, aqui nós temos essas duas derivadas temporais atuando nesse termo aqui. Aqui nós temos essa derivada temporal atuando nesse termo. Aqui está livre de derivada temporal. Aqui está livre de derivada temporal. Aqui também está livre de derivada temporal. Aqui também, mas agora aqui eu tenho derivada temporal. Então, onde eu tenho DDT, quer dizer, onde aparece derivada temporal do tempo, vão ser esses termos aqui. Esses termos que estão marcados aí. Então, são 4 termos que têm derivada temporal. Então, vamos tentar ver se a gente consegue produzir DDT de alguma coisa vetorial. Então, eu vou fazer o seguinte, para não ter confusão que teve daquela vez, eu não sabia, depois a gente custou um tempinho para ver se esse termo foi passado para lá ou para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse termo para cá com sinal a menos. Isso tudo igual a zero. A gente joga tudo para um termo só, certo? Ele igual a isso, ele veio para cá, então vamos botar lá o sinal mais aqui. Então aqui fica mais, menos, mais, menos, então vamos botar tudo de um lado só. Então vamos juntar todas as derivadas temporais, né? Então aqui eu tenho derivada temporal segunda, que a gente pode pensar que esse termo aqui é a derivada temporal primeira, desse termo aqui, DDT, L, dφ dois pontos, né? dφ. Então colocamos já sob a forma de uma derivada aqui. Só que, claro, esse termo aqui, essa derivada gera esse termo, mas gera um termo extra que eu tenho que subtrair. Menos DDT L dφ dois pontos dI do φ ponto. Esse termo aqui, ó, gerou esse aqui, que está aqui, part, e gerou um termo novo, que eu estou subtraindo aqui. Então isso aqui, vou colocar só para a gente não perder de vista, vamos colocar esses dois termos aqui. Esse termo aqui virou esses dois termos aqui. Tá? Daqui para cá. E agora a mesma coisa, esse termo aqui. Esse termo aqui tem essa derivada temporal aqui. Vou botar menos. Vou botar uma derivada temporal externa. Desse ponto. Mais ponto e certo? Com esse termo aqui
essa derivada bate aqui, que dá esse termo aqui, ela gera esse termo novo aqui, que é cancelado por esse. Então, esse termo aqui se dividiu nesses dois termos aqui. Então, esse termo está ok, esse termo está ok. Esse termo aqui fica. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente aproveitar o quadro, vou apagar isso aqui, que está transformado aqui. Então, vamos ler a equação assim, esse termo aqui, mais esse termo aqui. Esse que sai também, menos esse termo aqui, mais esse termo aqui também. É isso, mais isso, menos isso, menos isso, mais isso, menos esse, menos esse, menos esse. Vamos trabalhar esses dois termos aqui. Esse termo aqui, deixa eu ver se já tem alguma coisa. DL, DF ponto, DIF ponto. DL, DF ponto, DIF ponto. Está aqui. DL, DF ponto, DIF ponto. Está aqui. Então, esse termo aqui a gente já pode limpar. Esse termo aqui, ó. Já cancelou esse. Certo? Esse aqui não, né? Esse termo aqui não. Pode cancelar isso. A gente pode fazer aqui de novo agora é quebrar esse termo aqui. Vamos pegar esse termo aqui, transformar esse menos aqui. Vamos colocar ele como sendo menos. Opa, ele vai ser menos TDT DL DF dois pontos DIF ponto. Então, só escrevendo esse termo aqui. Ele é menos isso. E aí eu tenho que compensar, colocando aqui, mais quebradaço, mais DL df ponto, DL df dois pontos, perdão, DI do φ dois pontos. Que é essa derivada temporal, né? Que bate aqui e produz esse termo aqui, que cancela o termo indevido que foi gerado. Esse termo aqui reproduz esse que está aqui. Então, esse termo que está aqui é isso com isso. Só que esse termo que está aqui cancela esse também. Então, esse termo aqui já desaparece. Tá? Óbvio que vocês estão vendo aí fácil, né? E aí, então, aqui nesse termo fica já uma outra derivada. Então, fica menos DDT do DL df dois pontos DI. Certo? Então, a gente já conseguiu botar uma derivada temporal aqui. Então, isso aqui já tem forma de uma equação de continuidade. Isso aqui tem forma de uma equação de continuidade. Isso aqui também. Isso aqui sumiu, vamos limpar para não dar problema. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. E esses dois aqui sumiram. Vamos apagar esses dois aqui. Então, do ponto de vista, né, da derivada temporal, parece que a equação já está. Vou fazer o seguinte para a gente também. Eu vou fazer a seguinte jogadinha. Vou transferir. Quer dizer, está tudo junto no mesmo lado da equação. Então, vou jogar já esse termo com DDT. Como que faz essa equação assim? Deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou botar esse DDT aqui e botar aqui nesse cantinho. DDT de tudo isso aqui. DDT. DDT. Está copiando, ficar seguindo aí. Tem que ter um olheiro aí, por favor. Vamos passar certo, trouxe direitinho para cá, trouxe direitinho para cá, menos DF de ponto. Na derivada temporal está tudo aqui, né? Então, estou dando
ponto no fim do segundo termo. Tá bom? Então isso é importante. Lá embaixo. Aqui, Só que no outro fio. nesse aqui, né? Não, nesse termo, só que no fio da derivada. Aqui, Embaixo. Não, no segundo termo. esse aqui. Esse fio. DDT do fio ponto e do fio ponto. Esse ponto. Dois pontos. Obrigado. São duas derivadas aqui, perdão. Legal. Tá certo. Então, agora tá tudo certinho, né? Duas derivadinhas aqui. Duas derivadas. Então, não esqueci nada. Então, os termos derivados de temporal são todos contemplados. Deixa eu guardar isso aqui embaixo, para que a gente fique livre desses termos lá em cima. Então, é tudo que está lá com esse termo aqui. Então, agora aqui mais, vamos ter que completar aqui. Daqui a gente vai ter que colocar basicamente o DI de alguma coisa que vai ser, vamos colocar aqui um ômega J, um ômega DJ, um ômega J ali. Então, essa vai ter que ser a estrutura. Então, o que eu preciso formar agora é uma derivada espacial. Então, vamos apagar a derivada temporal aqui. Se por acaso nosso problema fosse apenas um problema de derivadas derivadas primeiras, esse termo estava fora, esse termo estaria fora, e esse termo estaria fora. Então, nós teríamos aqui o termo de momento, né? E aqui a velocidade associada a esse gradiente. Tá legal? Então, vamos ver agora, vamos trabalhar só os termos espaciais, porque já facilitou um pouco a vida da gente. Então, a gente vai dar para trabalhar. Então, quer dizer, pensar que é tudo aquilo mais isso tudo aqui. Agora, vamos pensar fazer o mesmo trabalhinho. Então, aqui já tem uma derivada. Então, aqui eu já tenho uma derivada sozinha, livre, né? Quer dizer, aqui já está na forma do que eu preciso. Só depois eu tenho que transformar isso aqui num DJ. Mas aí eu boto um delta de J aqui, está resolvida a questão. Então, esse termo aqui já está dentro dessa configuração aqui. Mas vamos ver os demais. Agora, vamos pegar esse termo aqui, vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho que jogar aqui, vamos botar, a gente vai ter que colocar dessa forma, explicitar uma derivada espacial DJ. Então, vamos colocar aqui mais, né? A derivada gradiente J de dk. Esse termo, para produzir essa derivada aqui, aí eu tenho que produzir esse termo novo aqui, menos, né, dk. E aí essa derivada J vem para cá. DJ, DI, DJ. Então, esse termo aqui já foi contemplado, a gente só retomou ele aqui embaixo, replicou ele aqui. Esse termo aqui está resolvido também, ficou dessa forma menos essa, então vamos tirar ele daqui. Vamos pegar esse termo aqui também, vamos explicitar essa derivada DJ. Então, aqui. Fazer alguma coisinha? Sempre, quer dizer, o exercício é imbecil, a gente só erra nos cálculos que já na álgebra, mas assim, a sistemática está na PDL. No fundo, é uma espécie de um momento espacial, momento associado à derivada gradiente do campo, né? E aí eu tenho um DI. Está sob a forma que a gente quer, mas aí a gente tem que jogar esse aqui para cá, mais. Existem termos parceiros agora, existem IDL, DDJ aqui. Então esse termo aqui está multiplicando. Está né? IDL, DDJ, DDL. Então esse termo aqui cancela esse.
Tal. Esse termo que vai embora, ele também some. Então, esse termo aqui, vou ver se ele está aqui. Esse termo aqui, ele tem que jogar, esse termo que ficou. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar esse termo aqui e vamos escrever. Como esse termo aqui, né, o I, o J e o K estão somados, vamos chamar esse K de J e o J de K. Né? Tudo isso saturado. Aí fica bem dentro desse esquema. A gente bota aqui menos DJ do L DJ né? E aí vai ter um termo que vai ser mais, para marcar esse termo aqui, tem que colocar mais isso vezes a derivada disso. Deveria ser esse termo, né? Quer dizer, menos, né? A pressão termal derivada, J derivada, está incomparável. Então esse termo aqui cancela o termo extra que saía daqui para poder gerar isso aqui, certo? O mecanismo todo mundo já viu. Então, a gente vai jogar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vou dar só uma fórmula final. E aí, claro, esse carinha aqui que pode escrever DI, a gente pode escrever isso aqui como sendo DJ. E aqui bota o delta de crônica, né? Delta de IJ. Então a gente ganha realmente uma coisa do tipo ômega IJ. Então a gente ganha essa equação de botar aqui. Fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a seguinte coisa. Vamos chamar. Então deixa eu ver se vale a pena. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou multiplicar para poder ficar dentro do padrão, que geralmente o amigo faz. Tem que é ponto menos L. Então a gente vai querer aparecer com esse. Então peraí, deixa eu ver só. Vamos ter essa derivada. Fora. Isso daí não está mais, né? Você já foi embora, né? Esqueci de cortar, né? Ah, tá certo. Já não está mais. É essa que ficou aqui embaixo. Perfeito. Então, vou fazer o seguinte. Aquele termo aqui, vou multiplicar toda essa equação por menos. Então aqui vai ficar menos, para poder ficar de uma forma mais padrão. Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais. Tá certo. E aí eu multiplico tudo que está dentro desse ômega por menos. Então aqui vai ficar um menos. Esse termo aqui vai ficar menos. Esse termo aqui fica mais, menos aqui dentro. Esse termo aqui também vai ficar mais. Então a gente vai colocar da seguinte maneira. Vamos chamar esse objeto aqui. Então a nossa equação ficou da seguinte maneira. DDT de alguma coisa aqui que nós vamos chamar um vetor aqui, vamos chamar isso aqui um índice só, vamos chamar de QI, depois a gente interpreta. E aqui mais DJ de um ômega J. Eu vou botar as expressões explícitas aqui para a gente comparar com o que a gente fez. Então, quem é o nosso QI aqui? A nossa equação de continuidade ficou DL desse ponto, que é o termo típico, né? De velocidade, momento. DL desse ponto. Depois eu tenho esse DL desses dois pontos aqui, né? Tem o DDT desse cara, tá, mas aqui estão sinal menos, mais, vou botar aqui, então, DL desses dois pontos. Tá, que é o momento associado à derivada segunda, é o momento associado à velocidade e o momento associado, vamos dizer, à aceleração. E aí aqui, como aparece aqui DI do fim, aqui vai aparecer o DI do ponto. Então é a estrutura canônica que está se reproduzindo, né? E aí aquele outro termo lá, menos DDT, ponto. Aqui, a DI, né? Então a gente podia até colocar o seguinte, esse termo aqui fatora um DI de φ. Deixa eu recopiar, deixa eu fazer de novo, para ficar mais organizadinho, a gente pode interpretar melhor dele. Esse DL desse ponto aqui vai fatorar o DI menos DDT. Se você lembrar da aula anterior, a aula antes do Alexandre, quando eu fiz só com derivada da segunda, isso aqui estava associado a um certo momento.
Era um segundo momento generalizado. O DLD ficou um momento de DDD. E aí tudo isso aqui, apurando o DI. E depois esse termo aqui, que é o termo novo, do momento associado à derivada segunda. A derivada segunda, como a gente mostrou naquele exemplo, né, ela introduz, vamos dizer assim, um grau de liberdade novo. Então, desse ponto, DI. Então, isso aqui é a grandeza cuja densidade, né, é conservada. Então, tem conservação dessa, se a gente integrar, né, vai virar uma DDT, né, derivada total, tipo, pegar isso aí em certo volume, a gente vai ganhar uma grandeza que é conservada. Então, isso é a densidade. Vamos especificar agora quem é o ômega J aí. Então, o ômega J aí, ele vai vir dentro dessa estrutura aqui. Vamos ver se aqui é a mesma coisa, a gente tem um termo parecido. A gente pode fatorar esse DI aqui, então vai ficar esse termo aqui. L dTJ, vamos fatorar esse DI aqui com esse DI aqui, que é a mesma estrutura que está aqui, ó. Menos DDK, quer dizer, uma outra derivada espacial fazendo o papel da derivada temporal. E aí aqui a derivada em relação a duas derivadas espaciais. Certo? E aqui, então fica a mesma estrutura. Ó. Derivada em relação a um momento, né, em relação ao tempo, um momento em relação à derivada espacial. Aí aqui, essa derivada temporal, essa derivada espacial, e aqui duas derivadas temporais e aqui duas derivadas espaciais. Isso aqui. E depois sobra esse termo aqui com DI a gente fez, esse termo aqui com DI a gente fez. Aí agora esse termo aqui, mais DL, né? Uma mesma estrutura aqui. Mais, né? Que é a mesma estrutura aqui, ó. Derivada temporal segunda, derivada espacial segunda, e aqui uma derivada espacial e uma derivada temporal. Uma derivada espacial e uma derivada temporal. Aqui a derivada aí da derivada espacial. Então fica a mesma estrutura, ó. DI, só que aqui em vez de phi ponto, vai aparecer o DK, né? DK. K está somado, I e J são os índices livres. E agora eu tenho um novo menos delta de J, né? Isso. Então, detalhes. De novo, se a gente só tem derivadas primeiras no Lagrangiano, esse termo aqui é zero, e esse termo aqui é zero. Então, a gente vai esse termo aqui, né? Normalmente, esse termo aqui. Agora, quem tem, pedi a você esse caderno lindo aqui, você passou ali em Paulinho na sala? Passou ali em Paulinho? Passa ali. A mãe perguntou se você está passando o caderno ali, olha aí que está até coladinho, colocando umas gravuras bonitas aí dos anjinhos que você comprou ali. É o 9, Bonitinho, o caderno aí está bem passado ali. Maravilha. A beleza do cearense e esse tabajara aí. Vamos ver, então, vamos procurar o livro. A mãe vai ficar triste se ela souber que o caderno, se deve estar feliz. O caderno do Ceará é tão bonito. Poxa, eu lembro, ficava admirando, todo com ursinho puro. Os caderninhos cheirosos, folhas perfumadas, né? Então, deixa eu ver aqui a aula passadinha. Então, quando a gente fez o nosso... Na minha aula, não na tua, porque a tua aula foi um passo além, na nossa aula de derivada, então aqui tem. Então, quando a gente pegou a nossa equação, a nossa invariância translacional, eu passando aqui, né?
Isso aqui já é aula de hoje? Não. Aula de sábado. Então, eu quero pegar a resposta final. Então, está aqui. Acho que é isso aqui, acho que é equação. Então, segundo o quarto, então, lá a gente tinha chamado naquela aula justamente DL dφ ponto menos DDT de DL dφ 2 pontos, era aquele momento, quer dizer, é o momento, esse aqui, deixa eu apagar agora essa equação aqui em cima, deixa eu apagar isso aqui. A gente tinha colocado esse DDT do QI, então a equação de continuidade é essa. Mais DDJ, chama de ômega J, né? Essa é a equação de continuidade. Então, só para lembrar aqui, a gente chamou esse termo aqui, é o novo momento. Esse momento aqui era o que a gente chamava de momento canônico πφ. No caso de derivada primeira, apenas esse termo é zero, o momento é derivado em relação à velocidade. Então, esse aí era o πφ. E depois tinha o que a gente chamava de π, esse aqui era o outro momento, né? Que é o que a gente chamava de... A gente até escreveu dessa forma, é a derivada em relação à derivada temporal do φ. Uma estrutura que é esse aqui. Derivada em relação a derivada. Então, a gente só botando de novo essa derivada em relação a duas coisas. Então, esse momento aqui é o momento que nós estávamos chamando de momento associado à velocidade, a derivada, momento associado ao φ ponto. Então, o momento associado ao φ e o momento associado ao φ ponto. Que a gente falou agora, o φ ponto é um outro grau de liberdade. Só para retomar a anotação. Então, tá certo. Então, isso aí, tá? Agora, vou pegar, quando a gente pegou a equação de continuidade, deixa eu pegar aqui, tá aqui. Então, a gente tem menos, DDT do φ derivado de ponto do posse. O termo que nós interpretamos como esse termo DDT do φ, onde é que ele está? Está pegando esse termo aqui. DDT do φ, certo? Não, aqui eu não tenho. É isso aí, então. Professor, Oi, fala. o senhor quer a densidade de momento? Eu queria a densidade de momento que a gente obteve naquele caso, mas eu acho que eu estou com ela aqui. Você confere aí comigo, por favor, Emerson. É isso aqui, DDT, né? Esse aqui é o lagrangiano, isso aqui, eu acho que é isso aqui, é derivada em relação... É derivada do lagrangiano com relação ao gradiente do campo. Isso, derivada em relação ao gradiente do campo. Explicado por φ ponto. Isso, então não está aqui. Tá certo, porque esse, eu teria que reescrever, eu poderia até pensar, tá certo, eu estou entendendo, se a gente usar, a derivada dos termos também. Isso, tem outros termos. É a derivada, eu acho que está, vê se confere, Anderson, é a derivada do lagrangiano em relação ao gradiente do campo vezes a velocidade do campo, vezes o φ ponto, isso? Um outro termo que é a derivada em relação à derivada segunda, aí a derivada temporal de uma derivada espacial. E depois uma de divergência, derivada seguinte, derivada temporal. Então tá legal. Então a gente está com essa, vamos deixar essa expressão aqui. Vamos pensar. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Emerson. Eu vou pegar essa expressão que está sugerindo para nós. Vamos pensar, vamos esquecer o caso de derivada segunda. Vamos pensar se o campo depende só de derivada primeira. Então vamos pegar um caso particular só para a gente ter uma interpretação e ver que simplesmente a gente está generalizando alguma coisa. Se tem só derivada primeira, esse termo aqui é zero e esse termo aqui é zero. Então no caso do lagrangiano, depender só de derivada primeira, então vamos botar assim só caso especial, né? De dependência apenas nas derivadas primeiras. Um caso especial. Então, o nosso QI
sendo desse ponto vezes o gradiente do campo. Isso mesmo? Isso. Então, nesse caso aqui, a gente teria apenas isso. Vamos dar uma olhada, só para a gente ter uma ideia, no caso, vamos pegar o caso do campo escalar. Vamos pegar, então, só para a gente poder interpretar, vamos pegar o campo escalar livre. Campo escalar de Klein-Bach. É o campo escalar de Klein-Bach. Então, a gente teria 1 sobre C2, D2 dt2 do φ, menos Laplaciano do φ igual a... Vamos pegar esse caso bem simples, campo escalar vai igual a livre. Tá? Vou apagar isso aqui. Então já tá. Eu não vou mexer naquele quadro não, vou trabalhar só isso, tá? Também que a gente já sabe que a gente tem em mente, a gente está pegando esse QI aqui, no caso apenas de derivada aqui, só para lembrar. Então vamos fazer uma manipulaçãozinha aqui. Essa equação aqui, vamos dizer, se eu pegar essa equação aqui e multiplicar por φ ponto, essa equação ela está assim, ó, 1 sobre C2, derivada temporal segunda do φ, vezes φ ponto, menos Laplaciano do φ, vezes φ ponto. Vamos colocar dessa forma, igual a zero. É muito difícil isso nessa equação. Então esse termo aqui eu posso escrever, isso aqui é derivada segunda, né? Então isso aqui é φ dois pontos, né? Então isso aqui na verdade é isso aqui. Φ dois pontos, φ ponto. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo ddt de 1/2, né? 1 sobre 2 C2 φ ponto ao quadrado. Então, dá uma derivada total. Já dá uma equação de continuidade, né? Isso dá 2, cancela com 2, fica ponto por 2 pontos. E esse termo aqui, ele está escrito assim, ó, DI do φ vezes φ ponto. Posso escrever ele assim, ó, DI do DI φ vezes φ ponto menos DI φ, DI φ ponto, certo? Posso escrever dessa forma. Jogo uma derivada espacial para poder formar uma equação de continuidade com uma divergência e me aparece esse termo aqui. Só que esse termo que está aqui, eu posso, esse termo extra, eu posso escrever ele da seguinte maneira. Ele é 1/2, eu posso escrever ele como se aqui é a derivada DI, então isso aqui é como se fosse a derivada temporal. Montar, tem esse menos aqui, vamos botar menos ddt de 1/2 do DI φ. Isso aqui, ó, é a derivada disso aqui ao quadrado. Dá 2 vezes, tá? N vezes a derivada temporal dele. Então esse termo que está aqui, DI φ ponto, é no fundo uma derivada temporal de gradiente de φ escalar gradiente de φ. Então eu posso jogar esse termo que está com sinal menos aqui. Então vai ficar menos 1/2 do gradiente de φ escalar gradiente de φ, certo? Estava com sinal. Tem menos aqui, e aí pegou esse menos aqui, então ficou mais. Porque tinha esse menos aqui com esse menos aqui. Mais. E apareceu esse termo aqui, que também vem com um sinal menos, que é menos, então vai ficar mais, vou colocar assim mais, a divergência. Então ele tem um menos aqui, eu vou jogar o menos aqui dentro, mais, porque vai ficar mais a divergência de φ ponto, menos φ ponto, gradiente de φ. Vamos colocar assim. Φ ponto, menos gradiente de φ. Então a gente ganhou uma equação, quer dizer, dentro da equação de Klein-Bach, multiplicando a equação de Klein-Bach pela velocidade do campo, por φ ponto, a gente no fundo ganhou uma equação de continuidade. E essa equação de continuidade,
está clara para a gente o que ela está dizendo. Isso aqui é a energia cinética do campo, no meio de φ ponto ao quadrado. Isso aqui é a energia associada ao gradiente do campo, gradient energy, né? Quanto o campo ganha de velocidade de energia, quanto ele acumula de energia devido à variação espacial dele. Então isso aqui é o que a gente vai interpretar como a densidade de energia do campo. Campo de Klein-Gordon, vamos colocar isso aqui, a densidade de energia do Klein-Gordon. Então, o que eu estou variando, né? O fluxo de energia, a variação temporal da energia está ligada ao fluxo de momento. Então, vamos interpretar esse termo aqui como vetor de point, né? A gente chama de vetor de point em geral de S, né? Como se fosse o vetor de point do campo de Klein-Gordon. Ele transporta a densidade de momento. Legal. Então, se vocês observarem aqui, ó, esse termo que está aqui, como a gente estava querendo interpretar, no caso de Klein-Gordon, Q de Klein-Gordon, né, esse Q que nós colocamos ali no caso do Klein-Gordon, ele é ddt dl desse ponto. dl desse ponto é o meio de, como é que é o Lagrange? O meio de 1 sobre 2C2, né? Seria 1 sobre C2, Lagrangiano a fração de Klein-Gordon, né? 1 sobre C2, dt φ, né? Menos, pode ver, menos gradiente de φ, escalar, né? Gradiente de φ. Se a gente pegar a derivada do Lagrangiano em relação a esse ponto, vai ficar aqui 1 sobre, aqui tem meio, claro, vai ficar 1 sobre C2 de φ ponto, e vezes o gradiente de φ. Então isso aqui, ó, no caso do Klein-Gordon, ele está dando exatamente a densidade de momento. Seria o vetor, a menos um sinal, obviamente, né? De um fator. Mas basicamente isso aqui é o momento. Então a gente está falando aqui, na verdade, está meio escondido aqui, mas a gente pode, vamos dizer, de uma certa forma, garimbar essa interpretação física, pegando o caso particular de derivada primeiro e pegando o caso simples de Klein-Gordon. O que está em jogo aí é o momento. Então, eu tenho uma equação que está me dando a derivada temporal da densidade de momento. E aqui, claro, eu agora tenho um tensor de rank 2, né, que está me relacionando, que são tensores espaciais. Então, eu vou ter um tensor que vai estar pegando, né, vai ter, em princípio, 9 componentes, né, x, 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 y, x, e, y, né? Ele não tem propriedade de simetria, como a gente pode observar aqui. Se eu trocar I com J, esse termo é simétrico. Mas esse termo não necessariamente. Esse termo aqui não tem nenhuma simetria aparente em J. No princípio, eu teria as 9 componentes. Então, esse tensor aqui está me dizendo que o que eu estou perdendo ou ganhando em momento está ligado à divergência desse tensor aqui, que é o tensor de rank 2, que está ligado às duas componentes. Se a gente pegar Klein-Gordon, por exemplo, pegar de novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar no caso do Klein-Gordon agora, de novo. A gente sabe que esse objeto aqui, isso aqui para Klein-Gordon, é a densidade de momento. Então vamos fazer, a gente sabe que a densidade de momento, O senhor botou aí Q? foi? Q de Klein-Gordon. Q de Klein-Gordon é esse Q aqui. Eu estou interpretando esse Q aqui no caso de Klein-Gordon. Então no caso de Klein-Gordon não tem nem isso, tem derivada segunda no Lagrangiano. Mas esse Qzão aqui está uma derivada temporal, né? Esse quezão isso aqui, esse cara aqui. Eu quero interpretar quem é esse objeto. Você está com essa derivada temporal nisso, né? Porque a derivada temporal tinha 2 termos. Não, isso aqui. Esse aqui é o quê? Sim, mas... No caso particular do Klein-Gordon, isso aqui é zero. Porque não tem dependência na derivada segunda. Esse termo aqui é zero. Então, no caso do Klein-Gordon, o que é TL desse ponto tem φ. Aí, se você pega a ação de Lagrangiano de Klein-Gordon, dl desse ponto é 1 sobre C2 de ponto. E dφ é o gradiente de φ. Esse aqui é o quê? Esse aqui é um vetor. Aqui não é uma coisa do S, né? Oi? Aqui não é uma coisa do S. Pois é, estou dizendo, o que eu interpretei como vetor de point, no caso do Klein-Gordon. Oi, André, tudo bem, cara? Então, eu interpretei como vetor de point, no caso do Klein-Gordon, é na verdade o quê?
que veio da equação de continuidade. Eu estou fazendo a ligação, estou dizendo, esse Q, no caso de Klein-Gordon, é o vetor de ponte. Vamos botar lá. Isso aqui, a menos, claro, de um sinal e de um fator, quer dizer, isso aqui é 1 sobre C2. Então, isso aqui é menos 1 sobre C2, é esse de Klein-Gordon. É isso que eu estou dizendo. Tá legal, Alexandre? Então, na verdade, o Q está medindo a densidade de momento, que a gente está dizendo. Legal? Então, vamos fazer agora o seguinte. Quem faz a derivada temporal do momento, na verdade, a derivada temporal do momento, pelas equações de Newton, né, pela segunda equação de Newton, ddt de P é F, é força. Então, se a gente agora pegar, vamos fazer a seguinte equação. Já que eu sei quem é a densidade de energia, sei quem é a densidade de momento de Klein-Gordon, vamos pegar essa grandeza aqui. Porque esse é o sinal mesmo, vamos pegar essa grandeza. Vamos pegar quem é a derivada temporal dessa grandeza aqui. Φ ponto gradiente de Φ. Vamos botar em componente, depois a gente melhora. Então isso aqui é aquela grandeza aí. Então se eu derivo o momento, eu devo ganhar alguma coisa ligada à força. Então vamos pegar a equação de Klein-Gordon como agente com uma fonte externa. Vamos dizer que a gente tem a seguinte equação de Klein-Gordon. 1 sobre C2, vou botar aqui, não, 1 sobre C2, né? D2 dt2 do φ, menos o Laplaciano do φ, igual a uma fonte externa, que é uma fonte escalar externa. Então agora eu estou pegando a equação de Klein-Gordon livre, mas estou pegando, o campo de Klein-Gordon está acoplado com uma densidade uma fonte que o gera, uma fonte escalar, porque o campo de Klein-Gordon é um escalar. Como se fosse a elerodinâmica, né? No caso da eletrostática, é a equação de Poisson, a densidade de carga. Então vamos desenvolver essa equação, vamos ver o que dá isso aqui usando aquela equação. Então isso aqui vai me dar derivada temporal, isso aqui, então isso aqui está me dando, isso aqui é igual aqui. Vou colocar assim. Isso aqui vai ser, vamos ver dessa maneira, você vai derivada temporalmente, então você vai ficar φ dois pontos, vou colocar assim. Φ dois pontos, d φ mais φ pontos di do φ ponto. Vamos colocar assim. Agora, isso aqui eu sei. Vamos ver que a gente queira fazer o seguinte. Φ dois pontos, então, é 1 sobre C. Φ dois pontos é C2 rho. Então, isso aqui vai ficar C2 rho vezes di φ mais C2 Laplaciano de φ di φ. Laplaciano de φ di φ daqui, né? Substituindo isso aqui. Mais φ ponto derivada gradiente do φ ponto. Então estou dizendo, isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Então vamos lá. Então esse cara aqui vai ter esse termo aqui, Laplaciano, então aqui eu tenho di, di, vamos escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Esse termo aqui é C2, então isso aqui é dj, dj. Então isso aqui, ó, C2, dj, dj do φ. Eu vou escrever esse termo aqui da seguinte maneira. dj tem duas derivadas, d rho de j, d rho de j, do φ, d rho de j, do di do φ. Eu vou escrever isso aqui como dj, dj do φ, mas já fazendo a derivada por fora. Vou botando aqui, ó, isso aqui é dj, dj φ, di φ. Esse termo aqui. Menos, é claro. Menos C2 dj φ di dj φ. Eu peguei esse termo aqui, ó, ficou ó, Laplaciano de φ tá aqui, ó, Laplaciano de φ vezes di φ, menos o termo que foi gerado novo, dj φ, di dj φ. Então esse termo aqui compensa esse termo extra, de tal maneira que esse primeiro termo aqui é igual a esses dois termos. Esse termo aqui se mantém. Vou pegar mais aqui. Φ ponto di φ ponto.
Claro, esse termo aqui eu posso escrever como sendo DI de 1 meio de ponto ao quadrado. Pode me dar, deixa eu apagar isso aqui. Então nós estamos dizendo que isso aqui, derivando então, em relação ao tempo, a densidade de momento acumulada no campo de Planck, propagada pelo campo de Planck. Então esse termo aqui é igual a... Ó, esse termo aqui eu posso transformar isso aqui num DJ e boto aqui um delta de IJ. Aqui tinha DI disso, eu botei DJ, delta de J. Que aí acumula um DJ extra em todo lugar aqui. Esse termo aqui, eu posso, o termo, quem é o índice livre é o I, né? Então tá certo, o índice livre aqui é o I, o índice livre aqui é o I. Então esse termo aqui está me dando o seguinte, C2, DJ, de DI, DJ, agora, nós já usamos em fonte, então ficou DJ, DI, Φ, DJ, menos esse termo aqui, menos C2, então vou ter C2 em evidência, então menos, vamos deixar esse menos C2, então C2 está em evidência, C2 está em evidência. Então, eu estou colocando aqui, esse termo que está aqui, ó, isso aqui é a derivada em I de DJ, Φ, DJ, isso aqui no fundo ó, é 1 meio do gradiente, ou do DI, do gradiente de Φ ao quadrado. Então, esse termo que está aqui é menos, C2 já está aqui, então menos 1 meio, menos 1 meio do... aqui eu estou vamos fazer o seguinte, aqui tem um DJ, né? Eu estou colocando esse DJ em evidência, então deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Vamos escrever, deixa eu fazer o seguinte, vamos apagar isso tudo porque já está fazendo confusão. Vamos apagar aqui só para a gente ver que mexer. Esse termo aqui já está feito, tá aqui, deixa eu apagar isso aqui. Tá certo?